meu trabalho de química, eu escolhi falar sobre um tema que é água poluída e água contaminada. Quais são as diferenças entre as duas? Muitas pessoas têm o costume de achar que água poluída e água contaminada é a mesma coisa, mas não é. Eu vou destacar alguns pontos sobre cada uma delas. Vou falar sobre a água poluída. Água poluída é uma característica que sempre as pessoas veem que acham que é igual à água contaminada, é a cor. Então, talvez se a água está meio esverdeada, ou água meio bege, não está mais no seu estado transparente, as pessoas costumam assim achar que a água já está poluída ou até mesmo contaminada. Mas aí que vem, sim, a água está poluída. A água ela deve estar transparente. Mas como assim? A água poluída, ela sempre vai se destacar como uma modificação. Então, por exemplo, a água poluída ela vai estar modificada. Então, sempre que você observar que as características da água, tanto físicas como químicas, estão modificadas, isso significa que a água está poluída, não necessariamente que ela esteja contaminada. Mas, por exemplo, se uma água está meio com odor ou coloração diferente, sim, a água ela está poluída. Talvez a gente vê num rio, algum lugar, algo do tipo. Mas a coloração e o cheiro ruim da água não significa que a água esteja contaminada. Porque, por exemplo, se cair um pouco de terra dentro de um copo com água boa, talvez você abriu ali a torneira, colocou um pouquinho de água e colocou terra. Se você começar a jogar bastante água ali dentro, aquela terra ela vai sair, né? Ela vai ser jorrada do copo. E com o tempo, aquela água que estava meio bege, meio cor marrom, ela vai começar a clarear, vai começar a ficar transparente como a água ela já é. Então é isso. Basicamente, a água poluída ela é uma água boa, só que ela está suja, basicamente. Talvez com odor ou uma coloração diferente. Ela é diferente da água contaminada, por quê? Porque a água poluída, o que acontece? Se você pegar e limpar ela, vai limpar. Então ela vai estar boa para fazer algumas outras coisas. Lógico que ela, tipo, não vai ser boa para o consumo humano, mas ela vai estar boa ali, tranquila, para poder usar para outras coisas, né? Mas a água contaminada, ela já tem um outro estilo, diferente da água poluída. A água poluída, por exemplo, se conseguir fazer um tratamento dessa água, a gente consegue usar ela. A água contaminada não. A água contaminada ela já está contaminada, então não tem como fazer um tratamento dela para ela voltar ao seu estado de pureza, digamos assim. Lembrar que a água poluída, ela não está imprópria para o consumo humano, ela só não está boa para o consumo como o nosso dia a dia. Talvez ali tomar água o tempo todo, ou usar água para cozinhar, tomar banho, essas coisas. Ela não está própria para esses aspectos. Mas para outras coisas, assim, ela está uma água boa e que pode ser utilizada. Ela não vai, assim, causar doenças ou algo do tipo para o ser humano. A água contaminada, ela tem essas doenças que vão aparecer na tela. São doenças que todos nós conhecemos, mas que são doenças que causam um estrago no ser humano. Então, não podemos utilizar essa água, né? Então, talvez as pessoas elas se confundam assim com água contaminada, achando que água contaminada e água poluída é a mesma coisa por causa disso, da coloração. Mas não, a coloração ela não vai interferir em nada. Então, para a água ela ser boa para o consumo humano, ela não deve ter nem sabor, nem a cor e nem o odor inalterados. Deve estar ali como uma água transparente, água boa para o consumo. Então, águas com essas características de sem odor, com certeza assim, sem o odor, com a coloração boa, no caso, sem nenhum sabor, então essa água a gente pode chamar ela de água potável. Mas com o tempo, por causa disso de água poluída, água contaminada, a água potável ela começou a ficar meio escassa, não conseguimos encontrar ela fácil. Então a água poluída ela começou a ficar mais, água poluída e água contaminada ficou mais fácil encontrar do que a água potável, que é a água boa para o ser humano. Mas apenas 80%, né, de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 80% da água boa no planeta
apenas 80% das doenças que são causadas, né, de uma escala de 100%, 80% é transmitida pela água. Então, 20% fica a par de doenças com clima ou doenças transmitidas através do ar. Então, é um número alto. E para conseguir assim combater, todos nós precisamos de uma ajuda. Mas como a gente pode fazer isso? Peguem e falem, mas quem tem que resolver esse problema com a água, tratar a água melhor, é o governo. Sim, em grande parte é o governo, porque o governo que vai fazer a limpeza desses rios, as limpezas de lagos que estão contaminados ou até mesmo poluídos. Mas do que adianta o governo limpar hoje para a população sujar hoje ainda, né? Porque como a gente sabe, nunca vai passar mais de um dia com um lugar limpo. Infelizmente, nós vivemos num país que, infelizmente, a sujeira em si, ela é bem grande em lugares como ruas, praças, e em conta disso isso vai incluir de ir para córregos, lagos e assim ir para as nossas represas. Então fica meio complicado de o governo ser o principal causador, né, desse problema de doenças e até mesmo passar assim essas doenças para os outros. Então, se a população se juntar, né? Talvez ali um vizinho, você pegar, digamos que você tem um córrego perto da sua casa. E aí, o córrego acabou de ser limpo. Mas você vê seu vizinho sujando, chega no seu vizinho e conversa, não faz isso. Você viu que tá limpinho, vai causar doenças para nós, para mim, para você, para minha família. Então, conversar, né? Esse é o que falta. E sempre que você vê, talvez sujeira, talvez ali lixo jogado perto de córrego, talvez de bueiros, essas coisas, eu sempre faço o máximo para deixar ele limpo, porque é necessário. Se conseguirmos deixar limpo, com certeza essa água não vai ficar. Esse 80% de doenças que eram transmitidas pela água pode cair em um número muito menor, para talvez 20% e 80% ser uma água assim utilizada boa, que não vai causar problemas. Então, com certeza, a ajuda de todos é que vai ser feita. E esse era o meu trabalho. Eu quis destacar um assunto simples, mas de grande importância. Saber uma diferença entre uma dúvida que muitas pessoas têm e deixar assim uma solução, de que se todos se juntarem, eles conseguem resolver esse problema da água. E com certeza, sabendo usar, não vai faltar, né? Então, todos nós precisamos assim ter a consciência certa de que precisamos usar essa água, né? A água boa para nós, mas de uma forma consciente, não deixando estragar, tomar banhos demorados, talvez ali escovar os dentes, deixar a torneira aberta, lavar a louça, deixar a água vazando. Sempre que tiver um vazamento, correr o mais rápido possível para poder não deixar aquela água pingando, porque com certeza, talvez uma água que está pingando hoje, é água que pode faltar amanhã por causa de um racionamento de água. Então nós não sabemos. Era esse meu trabalho. Obrigado pela atenção.